possamos ser surpreendidos pelo Teu Espírito, Deus. Cheios do favor, do amor e da ação poderosa do Senhor neste lugar. Que possamos contemplar, Deus, a Tua glória. Ministra, Paizinho, sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Bom dia, igreja, graça e paz. Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 39. Gênesis 39, versículo 19. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor: tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Obrigado, Jesus. Fala conosco, que essa palavra caia num solo fértil para a glória de Deus. Pode sentar. Graça e paz, igreja. Eu estou vindo de um casamento. Tínhamos um casamento para fazer hoje, 8 horas da manhã, do Eric e da Anaísa. Então, se você está achando que eu estou muito bonito, eu já sou bonito, né? Mas eu estou mais bonito, é porque eu estava fazendo um casamento. Vocês vão deve estar pensando: pastor, será que está com febre? O pastor está de blazer. Talvez você é a primeira vez que você me vê de blazer, né? Mas glória a Deus. Já fizemos um casório lá, mas tem mais um casal casado, jovem casal casado. Acho que esse ano vai ser o recorde de casamentos aqui. Eu fiz uma lista ali, até onde eu lembrei deu 15. Até onde eu lembrei, mas eu sei que escapou alguns ainda, porque desde janeiro até o fim do ano vai ser casamento pra caramba. Mas, gente, eu estou vindo nessa sequência nesse mês de setembro, e a primeira mensagem desse mês foi propósito versus proposta. A segunda mensagem, semana passada, eu falei sobre o prato. E a terceira mensagem que eu quero trazer hoje para você é promoção. E todas essas mensagens, elas estão conectadas uma na outra. Então, se você não assistiu as mensagens anteriores, eu convido você a ir no nosso canal no YouTube e assistir as mensagens anteriores, as duas últimas, que você vai ver que tem uma conexão com essa aqui. Aqui nós vamos falar de José. José é um personagem muito conhecido da palavra de Deus. O Zé do Egito, filho de Jacó. Semana passada nós falamos de Jacó, você está lembrado? Filho de Jacó com Raquel. A sua mãe era também estéril. E aí é uma história interessante, porque Sara tinha problema de esterilidade, Rebeca tinha problema de esterilidade, e você chega em Raquel, também há problema de esterilidade. Lia ganhava menino toda hora, e Raquel era estéril. E aí nasceu José. Então José foi criado com muito mimo. José era o caçulinha. E ele era tratado com muito amor, com muito cuidado, porque a mãe era estéril. Então ele veio, também era um filho que foi um presente de Deus, um milagre de Deus. E o pai dele tinha 91 anos de idade quando ele nasceu. O pai dele tinha 91 anos de idade. Então você imagina a festa que foi.
Você imagina como que ficou o coração desse pai a ter um filho com 91 anos de idade. E esse menino era tratado com muito amor, era tratado com muito carinho, com muito zelo. E esse menino tinha algo especial. Tanto que ele começou a ter sonhos. E ele ganhou uma roupa especial do pai dele, uma roupa de talas largas. Ou seja, o pai deu uma roupa especial para ele. E os outros irmãos falaram: ué, por quê? O que ele tem de melhor? O que ele tem de diferente? Então ele já começou a chamar atenção dentro de casa. Aí um dia ele teve um sonho, que tinha uns feixes, e ele era o feixe maior, e os outros feixes, que eram os seus irmãos, estavam tudo prostrados diante dele. E ele ainda foi contar esse sonho. E aí ele foi gerando mais ira ainda dentro da sua casa, dos seus irmãos. Certa feita, os seus irmãos foram fazer um trabalho distante de casa. Estavam trabalhando. E o pai falou assim para José: vai lá ver como é que estão os teus irmãos. Faz dias que não temos notícias deles. José foi lá. Você vai ver um pouquinho antes da onde a gente leu, você vai ver isso aqui. Você vai ver que vai ter essa história. Onde no versículo 37 você vai ver isso. E ele foi lá ver como é que estavam os seus irmãos. O pai dele falou assim: vai lá. E ele procurou os seus irmãos para um lado, falou: não, eles estão para lá. E ele chegou até os seus irmãos. E quando ele estava apontando, a palavra diz que os irmãos falaram: lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. E eles já começaram a maquinar o mal contra ele. Na verdade, eles queriam matá-lo. Aí falou: não, matar não. Um dos seus irmãos, o irmão mais velho, falou: não, podemos fazer isso. O sangue dele vai vir sobre nós. Aí lançaram ele numa cisterna. Aí eles resolveram pegar o irmão e vender como escravo numa caravana. E assim esse menino chegou no Egito, ainda menino. Aqui nós não estamos falando de um homem já de 30 e poucos anos, não. Nós estamos falando de um garoto de 17 anos, 18 anos, saindo da adolescência para a juventude. E ele é chegado no Egito e ele é vendido a Potifar. E ele foi parar na casa de Potifar, um homem poderoso no seu tempo. E chegando na casa de Potifar, a palavra diz que prosperava tudo. A casa de Potifar começou a prosperar, porque aonde José estava tinha abundância. Só que a mulher de Potifar começou a olhar diferente para José, para o Zé. Zé bonito, novo, viril, trabalhador, próspero, chamou a atenção da mulher. E a mulher queria seduzir o Zé, e o Zé vazando. E ela querendo dar umas bitocas no Zé, e o Zé correndo. Até que um dia ela chegou bem pertinho do Zé, e o Zé falou: agora o negócio arrochou. E o Zé foi escapar, ela tirou a roupa do Zé, puxou a roupa do Zé, e o Zé vazou. Mas ela ficou com a roupa, e a roupa simbolizava uma prova. E essa mulher fez um escândalo, e falou para Potifar: ó, você entregou tudo na mão desse homem. E a palavra de Potifar para ele foi o seguinte: você tem acesso a tudo na minha casa, menos a minha esposa. E aí o abençoado Zé vazou. E aí o que aconteceu? Ele sofreu essa acusação, a roupa estava na mão da mulher, a mulher falou que ele tentou abusá-la, ficar com ela. Enfim, nós chegamos no texto que nós estamos trabalhando, José na prisão. Existe um lugar mais complicado para você ficar do que na prisão?
nunca fiquei na prisão, não sei dizer. Mas eu imagino que é uma tortura total. A prisão é lugar onde o teu emocional vai para o buraco. Prisão é lugar onde a pessoa perde totalmente a perspectiva de vida. E o pouco de integridade que ela tem, ela ainda perde lá. Porque é um lugar de malfeitores, embora José não fosse. Está lá, os que estavam lá porque estão lá porque fizeram um delito, cometeram um delito. Agora você imagina o cenário de José. Estava em casa com a sua família, de repente o pai dele fala, vai lá, vê onde é que estão os seus irmãos. Já começou com a traição dentro da sua própria casa. Seus irmãos o venderam como escravo. Aí ele chega lá e ele é acusado de algo que ele não fez. Parece que a vida de José só vai para trás. Se você for fazer uma análise natural da vida de José, você vai dizer assim, poxa, tudo dá errado para ele. Talvez você já pode até ter pensado assim sobre você, está tudo dando errado. As coisas só andam para trás. Só que na verdade, José ainda não sabia, mas ele estava sendo conduzido por Deus em todo esse processo. Na verdade, ele não estava indo para trás, ele estava indo para frente. Na verdade, cada dificuldade que acontecia com José o aproximava mais da promessa de Deus. As dificuldades que aconteciam não era para tirar ele de cena, não, era para colocá-lo em cena. Então guarde isso no seu coração. Não gostamos de aflições, porém são nesses momentos que viramos a chave para a vitória ou colocamos tudo a perder. E tem um assunto que eu tenho falado muito aqui na igreja, equilíbrio emocional. E aqui é um momento que precisa de equilíbrio emocional. Você está passando por um momento de aflição, um momento difícil. E eu acho estranho uma coisa, as pessoas quando elas estão passando por esse tipo de situação, ou elas se entregam a Deus de corpo e alma, ou elas esfriam. E você vai vir comigo nessa reflexão. Se não é crente, não tem uma vida muito ativa com Deus, nesse momento de aflição ele se joga totalmente para Deus. E os crentes, eu tenho observado que eles esfriam. Quando ele já tem mais tempo de fé, de caminhada com Cristo, não, eu não posso cumprir isso. Eu fico vendo as pessoas têm problema, eu tenho que dar um tempo no meu ministério, eu tenho que dar um tempo nisso, eu tenho que dar um tempo naquilo, porque estão passando por um problema. Na hora do problema que você tem que estar junto a Deus. Na hora do problema que você tem que estar firme. Não. É nesse momento que as pessoas colocam tudo a perder. E aí você tem que entender, ou eu vou usar esse momento para ser uma chave de conexão para a minha bênção, ou eu vou estragar tudo. Você pode olhar toda a história de José, você não vai ver uma murmuração. Você não vai ver um questionamento. Irmãos, temperança é uma coisa que nós como cristãos devemos carregar. Eu tenho visto pessoas revoltadas, estressadas, elas desgastam o ambiente, desgastam aonde elas estão, porque elas não entenderam aquilo que Deus quer fazer. Quem não entende o que Deus quer fazer se descontrola. Ela perde o prumo, ela perde o rumo, ela perde o destino, e é um descontrole absurdo. O momento de aflição você tem que parar e falar o que eu devo fazer. Sabe por quê? A dor é uma boa escola. Você aprende mais no momento de dificuldade ou no momento de alegria? Dificuldade. Na alegria você faz festa.
Mas na dificuldade você tem que pensar mais, você tem que analisar mais. Na dificuldade você tem que buscar estratégia, buscar saída, você tem que ter sabedoria para resolver as coisas. Então a dor é uma boa escola. Se você está passando por um momento de dor, use isso como ensino para a sua vida. Seja um aprendiz. Seja um aluno nesse momento que você está vivendo. Outra coisa que a gente tem que aprender, seja bom aluno. Estava acabando de fazer um casamento e falei para o jovem casal, falei, vocês não pensam que a vida vai ser assim, maquiado, de terno, todo mundo bonito, num lindo ambiente. O dia a dia de um casamento não é assim. E no casamento, todo dia, você está aprendendo. E casamento tem dor. Mas dentro do casamento, eu tenho que aprender a ser um bom marido, aprender a ser uma boa esposa, aprender a ser pai, aprender a cuidar da casa. Nos momentos de dificuldade eu tenho que aprender. Eu acredito que não há nada pior para uma mulher do que casar-se com um homem desequilibrado. Ou ter ao seu lado um homem desequilibrado. É terrível. Porque a qualquer momento ele é uma caixinha de surpresa. O desequilibrado, a qualquer momento, ele pode apresentar alguma coisa. É complicado você trabalhar com uma pessoa assim. E você olha para José, o cidadão está na prisão. Mas daí você vai ver o comportamento dele na prisão. A dor de José não o afastava de Deus. A dor de José o aproximava de Deus. A dor de José não o fazia desistir. A dor o fazia perseverar. A dor não diminuía a sua fé. A dor aumentava a sua fé. Nós precisamos aprender isso. Seja um aluno da sua dor. Seja um aluno da sua dor. Talvez o que eu estou dizendo para você, num raciocínio humano é difícil entender, mas num raciocínio espiritual você vai entender. Seja um aluno da sua dor. Eu estou endividado. Por que você está endividado? É uma boa escola para você aprender a fazer bons negócios. Sim ou não? Sim. Agora é a hora de você aprender a fazer bons negócios. Tem que entender. Avalie isso. Tem coisas que estão acontecendo na tua vida que Deus quer trabalhar em você algo para coisas maiores. Segunda coisa, quando eu ando de forma íntegra, o favor de Deus me alcança. Você concorda com isso? Versículo 20: o Senhor tomou José e lançou no cárcere, no lugar onde os presos estavam encarcerados, e ele ficou na prisão. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Agora é interessante, você olha o texto bíblico, isso parece uma ironia. O Senhor era com José, mas o cara está indo para a prisão. Mas a Bíblia, o Senhor era com José. Aprenda que lugares difíceis também é Deus que te leva. Para de buscar Deus achando que tem um Deus que só facilita, um Deus que só te, está aqui para você, está aqui pronto. Não! Lugares difíceis também faz parte da caminhada cristã. Porque quem falou para você que andar com Jesus é só moleza, te mentiu, você foi enganado. Te trago uma mensagem real: andar com Jesus é puxado. Andar de verdade. Porque tem uns crentes mau caráter, isso aí eu não estou botando na conta não. Eu estou falando crente no perfil de José. Eu estou falando de gente íntegra. Porque malandro tem um monte aí. Crente agora, meu irmão, tem um monte de crente. Tem candidato que é crente, tem candidato que vem na igreja. Agora todo mundo é crente. Sabe por quê? Porque nós somos considerados uma manada, uma massa de manobra para eleger alguém. Mas está repreendido em nome de Jesus. Nós somos o povo da cruz.
Nós somos o povo da cruz. E me perdoe vocês que gostam de política, eu bato mesmo. Eu bato mesmo, porque é um povo mau caráter que quer subir em posições privilegiadas e não olham para ninguém. Porque aqui nós estamos falando de um homem de governo. José era um homem de governo. Quem anda de forma íntegra, meu irmão, não importa onde está, o favor de Deus o alcança. A palavra diz que o carcereiro era benigno. Ele achou favor diante do carcereiro. Olha aqui, diz o texto. Confiou na mão de José os presos. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Para aí, você já entendeu que aonde José chegava ele comandava? Aonde José chegava, ele tomava de conta. Então faça uma reflexão. Por que estou passando por isso? Você precisa ter a resposta. O que você vive hoje na tua vida? Olha para mim aqui, meu irmão e minha irmã, com muita seriedade. O que você está passando hoje? Por que você está passando? Você precisa ter a resposta para o seu momento. Porque se você olhar para mim e dizer assim, eu não sei, pastor, então nós temos um problema muito sério, porque você não sabe nem onde você está. Porque José estava na prisão, mas ele sabia porque ele estava na prisão. Ele foi vendido como escravo, mas ele sabia porque ele foi vendido como escravo. Você tem que saber o que está acontecendo na tua vida. Não sei. Não, meu casamento, pastor, é uma confusão. Mas por quê? Você tem que ter a resposta. Casamento não fica em confusão. Do nada nós levantamos para fazer confusão. Não. Alguma coisa aconteceu. Você precisa ter respostas para aquilo que está acontecendo na tua vida. Porque se você anda de forma íntegra, meu irmão, mesmo que está um caos, a bênção está com você. Mesmo quando está difícil, você pensa, agora acabou. A bênção de Deus está com você. E esse é o pensamento daqueles que estão em Cristo. Agora, se você sabe que você está errado, irmão, você tem que mudar a rota. José estava na prisão porque Deus levou ele. O que você vive hoje, foi Deus que te colocou ou você entrou por conta própria? Eis a questão. Você pode ter entrado por sua conta e aí está puxado. Mas ninguém mandou, Deus não mandou, não há direção de Deus. Mas você quis. Você quis. Você quis. E aí há um problema sério. Quando a gente está num momento difícil, geralmente nós buscamos culpados para as coisas. Isso é algo muito sério. A gente culpa outra pessoa, culpa pai, culpa a igreja, culpa pastor. A gente vai achando alguém para culpar, porque a gente não olha para si e fala assim, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu quero que você faça essa pergunta para você agora. Por que estou passando por isso? Uma resposta você já tem. Alguma escolha tua te levou a isso. Agora nós temos que saber como achar solução. Senão você vai ficar doente na alma, amargurado, infeliz e não vivendo a plenitude de Deus. Você precisa pensar. Você precisa refletir. José estava nessa situação porque Deus estava levando. Olha o que diz Hernandes Dias Lopes. Olha que frase linda. Por trás de uma situação carrancuda há o sorriso de Deus. Por trás de uma situação carrancuda
acuda ao sorriso de Deus. Por mais que esteja difícil, Deus está ali atrás, liberando um sorriso e uma bênção para você. Repito, administre os momentos de dificuldade. 3, seja maior que a sua adversidade, assuma a autoridade, seja maior do que o seu problema, seja maior do que a sua adversidade. Ele confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, ele fazia tudo quanto se devia fazer ali, e nenhum cuidado tinha o carcereiro, porque todas as coisas estavam na mão de José. Assuma a autoridade, seja maior que a sua adversidade, meu irmão. Para de se apequenar diante do problema. Seja maior do que ele. Assuma a autoridade. E por que eu digo seja maior do que a sua adversidade? Porque Jesus é maior do que ela. E se você está com Jesus, você é maior do que a adversidade. José estava na casa de Potifar, assumiu a casa do homem. E a casa prosperava. Aí o homem vai parar na cadeia. Ele assumiu o comando na cadeia. Sabe por quê? Quem está com Deus prospera em todos os processos vividos. Aleluia. Quem está com Deus prospera em tudo. Todos os processos, há prosperidade para aqueles que estão em Deus. Você vai ver na sequência de onde a gente leu. Ele assumiu tudo na prisão e diz assim o texto: o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Agora, eu pergunto para você: tem jeito de ser próspero na prisão? Quando Deus está no negócio, tem. Aonde você está agora, se você estiver com Deus, você vai prosperar. Na situação que você estiver agora, se Deus está contigo, você vai prosperar. Você vai superabundar, você vai crescer. Processos nos moldam. E José é um clássico modelo de processos. A vida é processual. A vida não é repentina. A vida não é repentina. Você tem que aceitar e querer viver os processos de Deus. Você tem que entender isso. Irmãos, eu estou andando na rua. Eu cheguei aqui em Palmas em 2008. Hoje é difícil eu chegar num lugar e alguém não chegou. O senhor é o pastor da base? Ontem mesmo eu fui na farmácia. E o rapaz puxou conversa comigo. O dia que eu comprei esse copo, o rapaz puxou conversa comigo. Sempre que eu estou chegando num lugar, tem alguém que vem perguntar para mim. Estava andando semana passada, depois do culto de domingo à noite, fui fazer um lanche ali, na Palmas Brasil. Aí um menininho chegou do meu lado, eu estava andando: pastor, falei o quê? Ele falou: posso tirar uma foto? Eu falei: ué, menino, foto? Eu fiquei olhando para o menino, eu falei: eu conheço esse menino. Eu falei: ué, tira a foto, você está com a camisa do Flamengo, mas vou tirar, não tem problema. Aí nós tiramos a foto. Aí eu falei: mas esse menino... Aí ele falava: não, pastor, quando o senhor pastoreava adolescente. Eu falei: você era o tecladista. Ele é eu mesmo. O menininho, eu não lembro nem o nome dele. Isso são processos. Etapas que você vive na vida.
Eu falei, rapaz, olha um menino aí. E os processos mais difíceis da minha vida, eu entendi que me forjaram para o ministério pastoral. Os mais difíceis me moldaram para o ministério. E eu fiquei olhando, e eu falo, gente, eu cheguei aqui em 2008, eu era um Zé Orelha, lascado. Deus já fez na minha vida mais do que eu pensava ou eu pedi. Mais do que eu imaginava. Aleluia, está aplaudindo, varão? Mais do que eu imaginava. Por quê? Porque eu nem sabia, José não sabia o que inspirava ele, irmãos. O dia que eu desci na rodoviária ali, eu falei, meu Deus do céu, num calor desse. Uma quentura. Meu Deus do céu, Deus do céu. Não sabendo eu que eu estava chegando no local da promessa. Não sabendo eu que eu estava chegando na minha Canaã. Palmas é a minha Canaã, a terra que mana leite e mel. Você tem que entender. Às vezes você não sabe porque você está passando por isso. José ainda não tinha dimensão do que ia acontecer com ele. Ele não tinha dimensão. Mas ele continuava honrando a Deus. Porque se tem uma coisa que é interessante em Deus, que Ele não conta. Deus não conta. Ou quando eu cheguei aqui, que eu passei aqui, Ele falou, daqui a uns anos você vai ser pastor bem aqui, vamos construir um prédio. A última coisa que eu pensava na vida era sobre ser pastor, falar a verdade para vocês. Primeira coisa. Porque existiam na minha visão outras coisas que eu precisava resolver. Você está entendendo? Mas era um processo. E no processo Deus coloca pessoas que vão nos amar, vão nos tratar e vão nos confrontar. E deixa eu te falar uma coisa, ame quem te confronta, porque quem te confronta está te tratando e está mostrando que te ama. Quem só fala amém para você e não se posiciona dentro de você, não é seu amigo. Amigo fala o que tem que ser dito. Amigo faz você viver o processo. Aceite o confronto e o tratamento de Deus. Amém? Guarde isso no teu coração. O lugar da tua aflição pode ser o lugar da tua promoção. Eu vou repetir para ver se você sai pelo menos um glória a Deus. O lugar da tua aflição pode ser o lugar da tua promoção. Amém. Amém? E por que eu coloquei pode ser? Porque se não foi Deus que te colocou aí, então não é diferente. Agora, se Deus te colocou, Ele te encaminha e te leva à tua promoção. Então o lugar da tua aflição pode ser o lugar da tua promoção. E como que aconteceu isso com Zé? Olha aqui a história do Zé. Capítulo 40. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. E ele indignou-se, Faraó se indignou, contra os oficiais, o copeiro e o padeiro, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, o cárcere onde José estava preso. O cárcere onde quem estava preso? Escute bem. Deus sempre fará conexões para te abençoar. Você recebe isso? Aprenda que Deus te conecta a pessoas que vão promover você. Presta atenção. O comandante da guarda colocou ele sobre quem? Sobre a mão de José. Por que eles ficaram debaixo da mão de José? Porque José chegou e se posicionou com autoridade e estava servindo na prisão. Aprenda a servir. Quem serve é abençoado. Só aconteceu isso na vida de José porque José quis servir. E ambos sonharam. Ambos o quê? Quem que era bom de sonho? Você entendeu como é que Deus faz as coisas? Ambos sonharam. Cada um seu sonho na mesma noite, cada sonho com sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito se achavam encarcerados.
Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, porque com eles estavam no cárcere do meu senhor, do seu senhor, por que tendes hoje o triste semblante? Para aí. O que José falou? Lê para mim a última frase, depois dos 2 pontos lá. Aqui eu vejo uma pessoa que se preocupa com o seu próximo. Não está olhando só para o seu umbigo. Porque eu vou te falar uma coisa, eu estou na prisão, eu quero lá saber, porque os outros estão tristes, está na cadeia, tem que estar triste. Só que não, José era diferente. Aprenda a se preocupar com o outro, não somente com você. Tem pessoas que parece que só ela tem o maior problema, a maior dificuldade, o maior isso, o maior aquilo. Os outros também têm problema, minha gente, não é só você não. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem um nível de dificuldade. Todo mundo tem. Faz parte. De sexta para amanhecer ontem, Fabiana passou mal de madrugada. Fomos parar no hospital, ela mal, ficou lá, tomando remédio. Teve que ficar a madrugada toda até de manhã, 2 bolsas de soro. E eu lá, meu Jesus amado. O planejamento para o sábado era outro, mas acabou ficando lá, doente, passando mal. Faz parte. Todo mundo tem a sua labuta. Então, primeiro, se preocupe com as pessoas. Segundo, para de ficar mostrando. Tem gente que faz questão de mostrar. Está difícil. Rapaz, tem gente que faz questão, ou faz questão de mostrar que está de mau humor. Ajuda aí. Seja diferente. Seja diferente. Mas daí o Zé falou, por que vocês estão com o semblante triste? Eles responderam assim, nós tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. Disse José, porventura não pertencem a Deus, pertencem a quê? A quem? Você viu que aqui tem um cara conectado com Deus. Por acaso não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Ele se interessou pela situação. Gente, a virada de chave de José começa bem aqui, ó. Quando ele resolve escutar o sonho do copeiro e do padeiro. Ele podia ter largado para lá. Ele falou, não, conta para mim aí. História interessante, contai-me o sonho. Aí o copeiro contou o sonho. E disse, o meu sonho havia uma videira perante mim, na videira 3 ramos, ao brotar a vide havia flores, e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão, tomei as uvas, espremi no copo de Faraó e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José, esta é a interpretação, os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó te reabilitará, te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele. Segundo o costume antigo, quando lhes era copeiro. Agora vem no versículo 14. Porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz, para que me pusessem nesta. José não é bobo não. Faz o seguinte, lembra de mim. A benção está aí, eu interpretei. Agora, quando você estiver lá perante o Faraó, você lembra de mim. Aí chegou o padeiro. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei, eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alto havia todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam no cesto da minha cabeça. Então lhe disse José, a interpretação é esta, os 3 cestos são 3 dias, dentro ainda de 3 dias Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro.
e as aves te comerão as carnes. Meu Deus. No terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos no meio desses, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele. Outra coisa aqui, José não quis fazer média com o padeiro, não. O padeiro falou assim: para mim vai vir um negócio bom, e foi lapada. E aconteceu tudo o que José falou. Só que infelizmente o copeiro não lembrou do Zé. Agora deixa eu te falar uma coisa, põe na tela: deixa Deus te usar. O lugar da sua aflição pode ser o lugar da tua promoção. Então o que você faz? Deixa Deus te usar. O que José fez? Qual que é o sonho? Isso. Ele interpretou. E aqui, gente, mais uma vez o tempo passou. E José continuava na prisão. Aparentemente parece que nada ocorreu. Mas aí, passado 2 anos, quanto tempo? Põe na tela, só para nós. Todo mundo vai ler bem forte. Só a primeira frase, até a vírgula. Quanto tempo? Você está entendendo? 2 anos. Depois que ele liberou o sonho sobre o pessoal. Faraó teve o quê? O que ele teve? Especialidade do Zé, sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo, do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiu do rio outras 7 vacas feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas e vistas e gordas. Então acordou o Faraó, tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas no vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó, fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito, todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhe interpretasse. Então disse a Faraó o copeiro. Quem que falou? Disse quem ali? Quem que era? Copeiro. Quem que era? Quem que era, gente? Beleza, copeiro. Nunca esqueça, quando você serve alguém, uma hora ou outra isso vai voltar para a sua vida. A semente lançada, uma hora ela vai retornar sobre você. Lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado contra o seu servo e pondo-me sob a prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro, tivemos um sonho. Eu e ele sonhamos cada sonho com a própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os sonhos e ele interpretou, cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi. Passa para frente. Agora vem um momento, eu até arrepio. Vamos ler juntos? Então Faraó mandou chamar a José. Uau! Ele não foi chamado para falar com o intermediário, ele foi chamado para falar com o Faraó. Pouca gente tinha acesso a Faraó, quanto mais um preso. Mandou, o fizeram sair das masmorras. Ele começou a mudar a história dele.
ele se mudou de... Aqui já começou a mudar. Faz a barba, você não é mais um preso. Coloca outra roupa, agora você vai trocar a roupa de presidiário pela roupa de governador do Egito. É assim que Deus faz. Do lugar da aflição Ele te leva para a promoção. E Ele se apresentou a Faraó. Ele lhe disse: tem um sonho, não há quem interprete. Ouvi dizer a teu respeito. Ouvi dizer a teu respeito. O que estão ouvindo dizer a seu respeito? O que estão ouvindo dizer a seu respeito? Que quando ouves um sonho, você interpreta. Respondeu José: não é isso meu, mas Deus dará a resposta favorável. Tudo José falava que Deus fazia. Se você for avaliar o primeiro sonho, e nós não mencionamos, mas lá atrás, quando José falou que ele viu que o feixe dele se sobressaía sobre os outros, e o pai dele até falou: por acaso eu e sua mãe, eu vou me prostrar diante de você? Ele contou o sonho como uma vantagem. Eu vou ser maior. Agora, depois do processo vivido, nós já vemos um José diferente. Já vemos um José falando assim: Deus vai fazer, Deus dá a resposta. Esse é o processo. O processo moldou e amadureceu José. Ele não era mais um meninão que saiu da casa do pai para procurar os irmãos. Agora ele já era um homem talhado para assumir um grande posto. Deus não coloca ninguém em algo grande se não estiver talhado para isso. Se não estiver pronto para isso. E aí, diz a palavra que, versículo 16, 17. Então contou Faraó a José: no meu sonho estava em pé na margem do Nilo. E aí ele contou todo o sonho. Então no versículo 25 José respondeu: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. E aí ele trouxe toda a interpretação do sonho e aquilo que haveria de acontecer. Os anos de vaca gorda, os anos de vaca magra. E aí ele trouxe todo o contexto daquilo que viria a acontecer diante da visão. Aí você vem comigo no versículo 37. Aí ele deu um conselho. E a palavra diz: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus. Disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura homem como este? Em que há o espírito... em que há o quê? Havia o quê? Quem tem o Espírito de Deus é diferenciado. Poderíamos achar homens como esse que tem o Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Meu Deus, administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Fez ele subir no segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó
de Zefanate Paneia, e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Quantos anos tinha José quando se apresentou a Faraó? Eu falei que com quantos anos ele começou a jornada? 17, foram 13 anos, da cisterna até o palácio. Acusações, problemas, dificuldades, mas lá estava ele, como o segundo homem do Egito. E mais, ele abençoou a sua casa, trouxe a sua família para morar junto dele. Ele governou, o Egito prosperava, os celeiros prosperavam. José é também um tipo de Cristo no Antigo Testamento. José era um supridor, José alimentou, e assim Jesus fez. Jesus é um supridor. Jesus nos alimenta. José alimentou o povo, porque ele cuidou dos celeiros, ele administrou. Toda a terra vinha ali para comprar mantimento no Egito, e Jesus nos supre, nos alimenta. José é um tipo de Cristo. E eu quero ir com você numa bênção que José libera, que o pai dele libera sobre José, o pai de Jacó libera. Achei aqui, versículo 22, Gênesis 49, 22. Vamos ler junto? 1, 2, 3. José é um ramo frutífero. Essa foi a palavra liberada pelo seu pai Israel, quando o pai liberou sobre cada um dos seus filhos as bênçãos proféticas de Jacó. E eu falei um pouquinho sobre isso aqui semana passada, sobre os outros filhos. E agora ele libera sobre José e diz: José é um ramo frutífero. Não importa onde José estava, na sequidão, na dificuldade, na prisão, na cisterna, servindo, sendo acusado, Deus olhava e via José como um ramo frutífero. E nós, aí vamos chegar no Novo Testamento, João 15, Jesus diz que ele é o quê? Eu sou a videira e vós sois os... Nós somos o quê? José o quê? José o quê? Jesus disse que nós somos o quê? Você está pegando que tudo no Antigo Testamento está apontando para o Novo Testamento. Vem mais uma prova para você. José é ramo frutífero, eu sou ramo frutífero e você é ramo frutífero, em nome de Jesus. Você recebe isso? Você crê nisso? Então vamos terminar a mensagem com o seguinte: a tua dor não é maior do que a glória que te espera. A tua dor não é maior do que a glória que te espera. Não é. Ei, a tua dor é uma escola para te levar até a glória. A tua dor é uma escola para te levar até a glória. Olá, graça e paz. Se Deus ministrou o seu coração, você quer pertencer, fazer parte dessa família, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você está afastado, sem casa, sem igreja, entre em contato com esse número que vai aparecer na tela, que alguém vai conversar com você, vai te direcionar e nós vamos recebê-lo com o maior
amor na nossa família. Deus te abençoe, leva essa palavra no seu coração, siga as nossas redes sociais, no Instagram, clica aí no sininho para você ser notificado das nossas mensagens no YouTube. Siga também o Spotify do Pastor Robson Correia e o meu YouTube Robson Correia, tá bom? Deus abençoe, beijo no coração, obrigado por ter ficado até aqui conosco.